Aqui você vai usar o celular a hora que eu quiser, você vai assistir televisão a hora que eu quiser e fim de papo. E lá a regra dela é assim. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Então... Doutora, qual foi o caso ou sessão que mais te marcou na carreira, sem expor nomes? Oi, pergunta muito boa. Eu acho que foi assim, eu tenho alguns casos bastante simbólicos. O caso que eu atendi um pedófilo foi muito chocante. Nossa. Caramba, mano. Oxi, peraí, doutora, deixa eu ir no banheiro ali, rapidinho. Essa eu quero ver, peraí, deixa eu ir lá. Mas assim, ele foi lá, ele foi e confessou para a senhora que era pedófilo? Sim. Ele entendia o comportamento dele, ele queria se livrar daquele comportamento, por isso ele buscou terapia. Porque ele sabia, ele tinha consciência que aquilo era errado. Ele tinha consciência de que era um comportamento disfuncional e ele queria se livrar desse comportamento. Uma pergunta, a senhora acredita que a pedofilia é uma doença? A pedofilia é uma disfunção, né? Não é natural você sentir prazer, ou você sentir desejo por criança. Isso é uma disfunção e a psicanálise vai explicar isso talvez muito melhor que qualquer ciência. Não é funcional, não é normal. O natural, o normal é você sentir desejo por pessoas da sua idade ou que têm uma condição sexual ativa, né? Ativa. Não é natural sentir desejo por criança, isso é disfuncional. E esse caso foi um caso que eu atendi de uma pessoa que tinha um comportamento pedófilo. E queria se livrar. E queria se livrar. E, inclusive, é difícil essa história. E me chocou muito, porque na época eu tinha uma filha de 9 anos. Nossa. E ele começou narrando a história de uma criança de 9 anos, que ele tinha adotado e que ele tocava no corpo dela. E aí me deu vontade de avançar, mas ao mesmo tempo eu tinha que ouvir. Mas foi um caso muito bem sucedido, porque depois de alguns anos em terapia, ele conseguiu reverter muito desse comportamento. A criança que ele estava em experiência de adoção, ele devolveu para o abrigo, menos mal. Menos mal. Antes ela estar no abrigo do que estar nessa situação. Então, esse foi um dos casos mais difíceis que eu atendi. Mas ele chegou lá e falou como para você? Tipo, eu sou pedófilo. Não, primeiro que a sessão dura 50 minutos. 45 minutos ele ficou me contando coisas fantasiosas. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Porque ele ficou contando, porque isso, que é minha vida, porque não sei o quê, porque eu sou líder religioso, bibibi. Eu falei, alguma coisa tem errada. Nos 5 minutos finais, ele falou, tem uma coisa. Eu olhei para o relógio, ele percebeu que a sessão estava terminando. Ele falou assim, a sessão está terminando, né? Eu falei, tá. Ele falou, mas tem uma coisa que eu queria falar, porque inclusive é o motivo que me trouxe aqui. Eu tenho um comportamento extremamente disfuncional e eu preciso de ajuda. Eu falei, que bom, porque tem 45 minutos que eu estou observando que tem alguma coisa errada que você não está me falando. Ele falou, doutor, infelizmente eu tenho um comportamento de pedofilia. Inclusive eu abuso da minha filha adotiva e tal. E aí ele começou. Aí eu olhei para o relógio e ele falou assim, mas a sessão já acabou, né? A gente fala sobre isso na próxima sessão. Eu falei, não, a sessão... Negativo. Falei, a sessão não acabou. Porra, eu não tenho paciente depois de você e agora nós vamos falar sobre isso, sim. Ele era líder, pastor de uma igreja. Falei, deixa eu te contar um negócio. Então, você falou que você tem esse comportamento. Falei. Falei, pois é, lá na sua igreja, quando as pessoas chegam e falam que tem problema, você põe a mão na cabeça delas e manda o diabo sair, não é? Isso. Falei, você sabe por que o diabo sai? Porque o diabo é inquilino, ele não é dono daquela casa. É por isso que você manda a mão na cabeça e manda sair. Agora, manda a mão em você e manda o diabo sair, porque o que está fazendo esse comportamento seu é a sua personalidade. E ela é dona dessa casa, e ela não vai sair. Então, eu queria te contar que esse tipo de situação, você vai ter que resolver olhando para você, se tratando, tendo condição e vergonha na cara para encarar isso que você está fazendo. Você está disposto a fazer um tratamento? Porque não vai ter solução rápida, mágica, como você fica pregando lá de cima do púlpito lá da sua igreja e tendo esse tipo de comportamento. Então agora vai ser nós dois. Você está afim? Aí, puta que pariu. E aí a sessão durou. Aí o diabo falou assim, boa sorte pra você. Exatamente. O diabo falou, O diabo falou assim, eu tô rapando fora, cara. Boa. O diabo falou, boa sorte. Eu não vou mais ficar com você não, cara. E o segundo caso também muito difícil que eu atendi, que até viralizou um tempo atrás nas redes sociais, foi da menina que fez roleta russa, né? Nossa, conte aí. Ela engravidou. Só mandar um abraço aí pro Cecílio. Valeu, Cecílio. Tamo junto, irmão. 8.000 pessoas na live. Sucesso, Sinari. Valeu. Um abraço aí pro Instituto Oliver. É nóis. Tamo junto.
Não tem nada de... O Alexandre mandou aqui, ó. Não tem nada de doença, é falta de porrada mesmo. Nossa, não, pô, não é assim não, pô. Agora nem de falar isso aí. Mas quando mudar de existe assunto. vontade de mudar, tudo tem solução. Então, não dá para a gente julgar assim. Esse outro caso que eu estava falando, eu fazia assessoria psicanalítica numa escola, e aí uma aluna me procurou, 14 anos. Professora, eu passei por uma situação, não sei o que lá, eu estou grávida. Eu falei, você veio aqui conversar comigo? Porque eu estou um pouco angustiada, tal. Eu falei, e o pai da criança? Como que ele está? Deve ser um adolescente como você? Pois é. Essa é a questão, eu não sei quem é o pai da criança. Eu falei, minha filha, como você não sabe? Eu engravidei numa situação, não sei se a senhora sabe o que é, eu engravidei numa roleta russa. Eu falei, o que é roleta russa? A gente vai numa festa e aí os meninos ficam sentados em cadeiras, em ereção, e as meninas passam se sentando. Meu Deus. E aí o menino que ganha essa disputa é o menino que segura mais a ejaculação, é o que fica por último na ejaculação, então ele ganhou a disputa da roleta russa. E numa dessas situações ela engravidou, como ela tinha sentado em vários meninos, ela não sabia quem era o pai. Essa situação para mim também foi uma situação extremamente chocante e ao mesmo tempo comovente, de perceber uma adolescente tão solta ali, que faltou tanta coisa na história daquela menina para que ela chegasse naquele ponto. Caramba.